começando os trabalhos. Hoje nós viemos conversar sobre ganhar. Escolhendo o tema no livro Caminho, Verdade Viva, de Emmanuel Chico Xavier, veio esse tema que é um tema muito interessante para as nossas vidas. Ganhar. Parece que todas as nossos êxitos na vida estão relacionados com ganhar. Não sei se vocês conseguem fazer essa associação de como é importante nas nossas vidas, como nós situamos as nossas vidas, um centro nessa ideia de ganhar. Ganhar é muito importante. Ganhar, a vitória é praticamente a felicidade do ser humano. Aquele que ganha é o feliz, é o bom, é o ídolo. Os nossos ídolos são os ganhadores. Muito interessante a gente pensar nisso. Desde a escola, vocês se lembram do ambiente competitivo da escola? Vocês tinham também medalha para quem tinha melhores notas, para quem conseguia o melhor trabalho? É impressionante uma classe com 30, 40 pessoas, depois de um esforço muito grande, um sair ganhador e 39 perderem. Não é interessante isso? Ainda mais uma cultura como a nossa, que vice, quem fica em segundo lugar já é desprezado. E a gente tinha essa cultura e essa cultura foi sendo alimentada. E por causa disso nós fomos criando estratégias para tirar notas boas. Vocês lembram das estratégias? Já surge direto na cabeça da gente o quê? A cola. Mas não é só a cola que a gente fazia. Se a gente fosse fazer uma lembrança coletiva aqui, a gente ia se divertir muito. Primeiro com os tipos de cola, né? Porque a gente era criativo, fala a verdade. Mas além disso, quando ia fazer trabalho em grupo, a disputa pelos colegas mais inteligentes. Todo mundo queria fazer trabalho de grupo com aquele que você já sabia que ia dar nota. Mas mesmo quem não fez isso, quem não colou, quem não disputou colegas mais inteligentes, quem nunca tentou convencer um professor a dar nota, nossa, eu acho que esse é o último grau, né? Você já não conseguiu mesmo e fala para ele, então me dá uma notinha, por favor. Mesmo quem nunca fez isso, certamente já reduziu o conhecimento de uma matéria qualquer, algumas coisas que você olhando, você falava assim, isso aqui cai na prova. Por exemplo, história. Uma matéria, na minha opinião, uma matéria fantástica. Mas você lia um livro de história, quando aparecia uma data, quando aparecia um nome, você, opa! A minha filha é professora em rede estadual de filosofia. E às vezes as ideias maravilhosas, profundas da filosofia, ficam reduzidas a detalhes. Quem era a mulher de Sócrates? Sabe? É como a gente apequena as coisas em função de ganhar ou perder. Isso é só na escola que a gente faz? É muito interessante esse modelo competitivo, essa busca por ganhar e, consequentemente, fazer qualquer coisa por ganhar, ela vai se estendendo na vida. Eu trabalho no judiciário. Um homem e uma mulher, um casal, um par afetivo, que até ontem faziam de tudo para convergir. Faziam de tudo para se integrar, aparar as arestas, deixar de lado uma coisinha ou outra. No momento que eles decidem se separar, meus amigos, parece que emerge o que há de pior no ser humano. Você começa a buscar acusações, a ver problemas em coisas que até anteontem não tinha problema nenhum. Se o filho colocava, ou seu marido colocava o seu filho no colo, sim, colocava. Assim, colocava no colo?
Mas sempre, o que ele pensava quando acontecia isso? Bebia muito no final de semana? De vez em quando. Nunca ficou bêbado? Teve uma vez alcoólatra. E as coisas vão ficando num nível que vocês não imaginam o que o ser humano é capaz de fazer isso. O esporte. O esporte é saúde. O esporte enobrece o homem, mostra valores ótimos, não é verdade? Doping, corrupção de juiz, corrupção de jogadores, forja de resultados. Isso tudo é raro acontecer no esporte. É raro a denúncia, mas na verdade o que acontece é muito comum que a gente coloque a vitória como sinônimo de felicidade e tudo mais passa a ser derrota. A relação afetiva, será por acaso que no meu tempo, quando você conseguia uma pessoa que você tinha colocado como teu objetivo, eu ganhei aquela mina, eu ganhei aquela menina? Como ganhou? Os mais antigos não falam ganhou, eles falam conquista. Não é a mesma coisa? Uma conquista amorosa parece assim que é um castelo, você foi com o exército e conseguiu ganhar, conquistar. As palavras não são à toa. E no mercado financeiro? A gente nem tem muita noção porque a gente não conhece muito. Mas um boato, o que ele faz na Bolsa de Valores? Eu consegui ganhar porque lancei um boato na Bolsa de Valores ou tive uma informação privilegiada. Por exemplo, no caso das ações da Petrobras, quando tinha uma descoberta de um campo novo, se você tinha essa informação e comprava as ações antes, teve um governador de São Paulo que quis levar capital para o interior do estado, coincidentemente nas terras que ele já tinha adquirido. Informação privilegiada é o ativo que mais dá dinheiro. Quem tem acesso a isso, imagina no tempo do confisco da poupança. Quem tinha essa informação ganhou de todo mundo perdeu e ele ganhou. O que a gente não faz por uma vitória assim? Fala a verdade. Às vezes a vitória representa um carro no trânsito. O espaço de um carro, para eu ganhar e colocar na frente do carro dele, o que a gente não faz? Vocês já repararam isso? O que é um carro? 4 metros? 3,5. O que a gente não faz por 3,5? É muito interessante olhar a nossa vida sob esse ponto de vista. Pensar o que nós temos feito por isso. Nós podemos, tem um modelo de pensamento que ajuda muito a gente a pensar a respeito disso. Que as relações todas humanas, elas podem ser analisadas sob esse ponto de vista, em cima de 3 ou 4 modelos de relações humanas. A primeira é o perde-perde. Existe um modelo de relação perde-perde, que as pessoas buscam sabendo que vão perder. Não é bacana isso? É parecido com boxe. Boxe é um quadrado, no caso do MMA é um octógono, mas era mesmo. Você vai para um lugar sabendo que vai levar um murro. O que você acha disso? Eu vou para um lugar sabendo que eu vou levar murro, e não é pouco murro. E não é murro de quem é fraquinho, não. Só tem gente forte. O que você acha de entrar num lugar para levar bastante murro na cara? Ou seja, você sabe que vai perder, porque só pessoas psicologicamente comprometidas podem gostar de levar murro na cara. Ninguém gosta, nem o lutador de boxe gosta. Então ele sabe que vai perder. Não perder a luta, mas ele sabe que vai perder porque levar um murro na cara é perder. Mas o objetivo dele, a grande meta dele é bater mais. Qualquer semelhança com alguns processos judiciais, eu quero prejudicar o outro. Às vezes relações familiares têm esse modelo. Vocês já repararam? Você entra numa discussão e às vezes você
vai se colocar, vai ficar mal por aquilo que vai falar, mas você quer denegrir ainda mais o outro. Que modelo pobre é esse? Tem um outro modelo que é o ganha-perde. O modelo ganha-perde é aquele que você faz de tudo para crescer, sobrepujando o outro. Esse modelo, basicamente, no esporte, seria como o tênis. O tênis é um jogo em que os jogadores ficam com raquete, de lados opostos de uma rede baixa, e tem como grande objetivo colocar a bolinha no lugar onde o outro não vai alcançar. Para ele ganhar, o outro tem que perder. É um modelo clássico. É só o tênis que é assim? Futebol, vôlei, a maioria dos esportes vai ser assim. Para eu ganhar, eu preciso que o outro perca. Mas tem uma degenerescência do perde-ganha, que é o do ganha-perde, é o perde-ganha, que é você fazer de tudo para o outro. Na dificuldade de crescer, eu corto a canela do outro. Isso acontece muito em campanha eleitoral. E, ao invés de eu falar a vantagem que a sociedade teria em votar em mim, eu falo na desvantagem que é votar no outro. E eu começo a buscar todas as piores coisas que eu consigo imaginar para denegrir a figura do outro. Mas existe, como último modelo de relações nessa comparação, o modelo ganha-ganha. Modelo ganha-ganha. Esse modelo é um mistério. Se pensar um esporte que é ganha-ganha, é raríssimo você lembrar. Eu lembro um, que é muito parecido com o tênis, é quase a mesma coisa do tênis, só que não tem a rede no meio e não tem uma quadra, mas fica alguém com uma raquete desse lado, alguém com uma raquete do outro, que chama-se frescobol, onde para eu me divertir, eu preciso colocar com a força na altura e localizar a bolinha numa altura que o outro possa rebater, porque para eu me divertir, eu preciso que o outro também se divirta. É parecido com o futebol, com o Lelê, não sei como é que vocês conhecem isso. Futebol. Futebol. O futebol ainda tem uma competição no meio, mas às vezes quando você faz a rodinha e fica altinha, no Rio de Janeiro chama-se altinha, você fica jogando e você precisa colocar para o outro numa altura, numa velocidade, numa posição que seja bom para o outro pegar. É lógico que também o pessoal sempre arruma um jeito, né? Para eu mostrar como eu sou bom e tentar diminuir o outro, às vezes eu passo com bastante efeito, a bola vai toda torta para o outro, daí fala, pô, não conseguiu pegar. Mas no geral, e o frescobol é exemplarmente isso. Para eu ganhar, eu preciso que o outro ganhe. Vocês já viram aquela história do Ubuntu? Já ouviram falar dessa palavra? É muito bonita essa história. Um ocidental, um branco, vai para a África e faz um trabalho com crianças. E ele gostou tanto de fazer esse trabalho que queria dar um presente. Mas aí ele falou assim, bom, para estimular a criançada. O que a gente faz para estimular a criançada? Esporte. Como é que eu vou fazer? Vou comprar um saco de doce, um saco de chocolate, que eles gostam muito, e fazer uma corrida. Aí ele fez exatamente isso, mostrou para ele o saco, lá na frente, vocês vão sair daqui, a corrida. Só que eles olharam uns para os outros e eles viram que tinha muita diferença entre eles. Tinha um deficiente, tinha um grande, tinha um menor. E aí ele deu a largada, um deu a mão para o outro e foram correndo. Daí ele parou. Vocês não entenderam nada. O negócio é assim, ó, é uma corrida, tem essa linha, quem passar naquela lá vai ganhar um saco de doce. Eles falaram assim, não, o senhor que não entendeu, aqui é o Ubuntu. O quê? Para eu ganhar, eu preciso que todo mundo ganhe. Uma filosofia, aí quebrou as pernas completamente do cara e falou, bom, o que eu faço agora? Tem uma parábola trágica que nós todos vivemos nesse nosso tempo, que é uma das doenças que mais nos apavoram, que é o câncer. Então, num certo momento, existia uma partezinha de uma grande coletividade
E essa partezinha queria porque queria ser maior que todo mundo. Essa partezinha queria tanto ser maior que todo mundo que ela pesquisou até que achou um jeito. Para ela ser maior que todo mundo, ela precisaria comer as outras. Quanto mais ela comesse as outras, mais ela ficaria grande. E ela fez isso, começou a comer as outras, comer, e ela foi ficando grande, e quando ela ficou bem grande, que estava maior que todas, morreu o corpo todo. E quando morreu o corpo todo, ela também morreu. Mas ela morreu vitoriosa. Não é importante isso? Claro que não. Imagina as tuas prioridades, imagina o teu modelo de vida, porque nós estamos numa casa espírita. E aqui nós somos chamados a olhar as nossas vidas à luz da morte. Como assim olhar a vida à luz da morte? Ora, depois que você morre e você olha para tudo que aconteceu na tua vida, que valor você vai dar para as suas vitórias? Para essas vitórias, para isso que te toma tanto tempo agora, que valor vai ter? Existem espíritos que ficam junto a tesouros por décadas, séculos. Como é que você pensa que é a vida de um avarento depois que morre? Ele vira anjo, não é isso? A julgar pelos velórios, o avarento vira anjo, não é verdade? E não. A pessoa que é sexólatra, absolutamente viciada em sexo, depois que morre, não pensa mais nisso. Viciado em drogas, tem grupos de mulheres que amam demais, que têm um sentimento possessivo, tem uma infinidade de obsessões mentais. A gente pensa que obsessão só acontece do espírito para o encarnado, do desencarnado para o encarnado, mas não é verdade. Ela é tão complexa que às vezes acontece da gente para com a gente mesmo. Você se obceca por uma ideia e depois que morre, gente, não muda. Depois que morrer, as obsessões que você tiver cultivado nessa vida vão continuar as mesmas. Quem achar que quer ser presidente da República de qualquer jeito, depois que morrer, vai continuar obcecado. E as vitórias? Que vitórias terá colhido essa pessoa? A passagem que hoje dos evangelhos que Emmanuel estuda para a gente, uma passagem que Jesus trabalha diretamente esse ponto de vista. Ele pergunta para nós, para a humanidade, para todo o universo que ele consegue atingir com seu coração magnático. De que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta você ser o maior vendedor de um disco só da história da indústria fonográfica mundial? Michael Jackson, uma pessoa realizada, feliz, que conseguiu ter uma maneira de vida plena, de um ser completo, um ser harmonizado. Vocês não acham isso quando lembram dele? Porque o problema do ídolo é que o idolatrado absolutiza uma capacidade que é relativa. Você já viu a pergunta que os repórteres fazem para o ídolo? Pergunta para Gisele Bündchen, como é que você frita ovo? Sabe, ela não é boa em tudo. O Neymar não é bom em tudo. Ele é bom naquilo, e exclusivamente naquilo. Ele não é bom em mais nada. Mas como a gente absolutiza, dá um delírio tanto em quem segue quanto em quem é idolatrado. O Pelé quis ser presidente da República. Por quê? Porque ele achava que quem é bom numa coisa é bom em tudo. Ué, quem é o melhor jogador do mundo pode ser presidente da República do Brasil, não pode? Todos nós, os mais velhos aqui, ainda hoje, existe uma justificativa técnica para isso. O teste de QI. O teste de QI mostra que tem pessoas que são mais inteligentes que as outras. Quem teve 145 é melhor do que quem teve 125.
Então vai ser mais hábil em qualquer coisa. Já está completamente ultrapassado. Os pesquisadores hoje falam em 9 tipos de inteligência. Que uma pessoa pode ser muito boa na inteligência lógica espacial e ser muito ruim de linguagem. Aliás, as declarações dos jogadores de futebol, você já sabe disso, né? É uma tragédia. Então, nós temos habilidades relativas. Você absolutizar isso é um grande equívoco. E aí Elis Regina falava nas entrevistas dela: é terrível você ser uma deusa num estádio para 40 mil pessoas, voltar em casa, bater e apanhar. Porque os ídolos têm famílias, os ídolos têm limitações e os ídolos têm as suas tragédias. E são poucos os ídolos que se acabam. Se nós fôssemos fazer uma lista dos ídolos que se acabam, eles morreram de quê? Não importa, eles morreram de idolatria. Idolatria mata. Idolatria mata. É muito difícil um ídolo conseguir manter a sua sanidade mental. Muito difícil. E tem Cássia Eller, Elis Regina, essa M, né? House, né? Nem sei se eu sei pronunciar direito isso. Mas tem um Elvis Presley. Elvis Presley morreu de idolatria. Fora o Michael Jackson. O que está acontecendo com a Xuxa, por exemplo? Deve ser terrível você ser um sucesso maravilhoso mundial. Maravilhoso, assim, mercadologicamente, né? Vamos deixar a parte artística de lado. Mas ser um sucesso mundial e depois, aos não sei quanto ela tem hoje, 50, 60 anos de idade, ser uma artista, uma ex-artista em atividade. Como é que é? Ela não sabe para que serve hoje. Para que eu sirvo? Ninguém quer o que eu sei fazer, não dá mais audiência nenhuma, o meu disco não vende mais nada e a pessoa vira uma pessoa esvaziada. Incharam a bola, depois ela virou nada. Nós temos corrido muito, nós temos dado valor para muita coisa. Será que essas coisas que nós temos dado valor, que desfazem o nosso casamento, que fazem cisões nas nossas famílias, que fazem brigas no nosso local de trabalho, no nosso condomínio, onde as questões menos importantes parecem o que define a vida das pessoas, pelo que você tem brigado? Disse Jesus, numa outra passagem maravilhosa, que nós não colocássemos o nosso coração lá onde a traça rói, a ferrugem corrói e onde os ladrões levam. Porque aonde estiver o nosso coração, lá estará o nosso tesouro, a nossa felicidade. Se você apequenar a sua vida nessas pequenas coisas, o que será, no final das contas, da tua vitória? Dessas suas vitórias? O que é a vitória? Nós somos seguidores de um derrotado. Se você nunca tivesse ouvido falar em Jesus Cristo, e você ouvisse a história de um cara que morre no final, que os irmãos dele não gostavam dele, e que os amigos dele, os maiores amigos dele, um vendeu, um negou ele 3 vezes e nenhum testemunhou na justiça a favor dele, nem ajudou a carregar a cruz. De verdade, você ia achar que um cara que termina assim é bom? É vencedor? Ele é vencedor aos olhos do mundo? Não, gente. Ele, Jesus Cristo, aos olhos do mundo, é um perdedor. Mas quando você olha para a história da humanidade, quando você olha no potencial que esse homem tem de transformar as nossas vidas, que já tem transformado a vida de bilhões e repartiu a história do mundo ocidental em antes e depois, você vai ver que os vencedores do tempo dele hoje nem seriam conhecidos. Quem seria Pilatos e Anás hoje, se não fosse Jesus? Herodes? Nada. Eles só são conhecidos, só são famosos
por Jesus Cristo, que aos olhos do mundo seria o grande perdedor da história, e aos olhos de Deus é o nosso grande vencedor. E não é só ele. Buda deixou um reinado de lado para andar como um mendigo pelo mundo. Francisco de Assis deixou a condição de nobreza farta para ser o pobrezinho da Úmbria. Chico Xavier, o homem mais importante do Brasil, segundo pesquisas, né? O homem mais famoso, mais importante do Brasil, vencendo Santos Dumont, vencendo Pelé, vencendo um monte de gente, ganhava um salário mínimo, mas também era um sex symbol, né? Lindo. O que Deus ensina a gente com essas figuras? Um homem feio, não interessa outros critérios, fisicamente vocês vão concordar comigo, o homem era feio, muito feio, e pobre, muito pobre. Esse homem foi o nosso modelo mais próximo do Brasil, o nosso grande professor de espiritualidade, de humildade, de simplicidade, de tudo aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, que seria a vitória depois da morte. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os mansos, porque deles será a vitória espiritual. E nós temos buscado o quê? Como diria os titãs, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? O que tem dirigido a tua vida? Vale a pena pensar, né? Obrigado, gente.